E aqui está ele de volta conosco, Elivaldo Barbosa. Seja bem-vindo mais uma vez, Elivaldo Barbosa, depois de férias. Exatamente. Tô com saudade de você, rapaz. Também, da mesma forma. Aliás, não tinha lhe visto ainda esse ano, né? Foi, nos vimos ainda antes das minhas férias, antes do Natal. Antes do Natal. E agora estamos aqui. Vamos lá. Bom, mas vamos lá, já estamos aqui, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Elivaldo, o Partido dos Trabalhadores está fazendo uma grande mobilização, caravanas seguindo para Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, o governador indo a São Paulo acompanhar ao lado do ex-presidente Lula o julgamento do recurso do ex-presidente, condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Elivaldo Barbosa. Pois é, e o PT prepara mobilizações, já hoje estão ocorrendo em várias cidades brasileiras, já como uma espécie de... cumprindo aí duas missões, Joelson, me parece. Uma que é exatamente de defender o seu principal líder, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, consequentemente, nessa defesa, a garantia de que ele seja, de fato, o candidato à presidência da República pela legenda. Tá aí, então, um movimento dos simpatizantes e também da defesa do projeto político. Correto, exatamente. Vou falar aqui com o Marcelo Fontinelli. Marcelo Fontinelli está ao vivo lá no Partido dos Trabalhadores, que está mobilizando militantes para hoje à tarde, às 3 horas da tarde, e eu converso com você, Marcelo Fontinelli. Como é que vai ser essa mobilização? Olá, Joelson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa mobilização é um ato em defesa da democracia e também do direito do ex-presidente Lula ser candidato à presidência. Aqui do meu lado está o Marcelino Fonteles, que é o coordenador da Frente Piauí Popular, que está à frente dessa mobilização que acontece hoje aqui em Teresina. Boa tarde, senhor Marcelino. Qual a expectativa com relação ao julgamento do ex-presidente Lula que acontece nessa quarta-feira? Boa tarde. Quando eu ouvi ele falar o teu nome, eu pensei que ele estava errando o meu nome, que é parecido. Bom, nós temos uma expectativa, né, de que hoje mais de 5.000 pessoas a 6.000 pessoas possam comparecer, né, no ato ali na Praça da Liberdade. Às 15h30 vai começar, às 17 horas deverá ter a fala do governador, dos deputados, dos presidentes das centrais e das federações, e depois a gente vai seguir em passeata pela Frei Serafim até o Bom Preço. O objetivo principal desse ato é defender a democracia. É através da democracia que se avança as conquistas sociais, que o povo afirma o seu direito, né, e conquista uma qualidade de vida melhor. E dentro dessa defesa da democracia está a defesa do direito do ex-presidente Lula se candidatar, uma vez que não foi provado que ele tenha cometido qualquer crime. E, portanto, quando uma pessoa não comete nenhum crime, ela deve ser declarada inocente. Quando o partido viaja para o interior, sobretudo, o que os populares falam com relação a essa situação? Olha, eu estive em União, né, para o lançamento do comitê. Na casa que foi lançado o comitê, existe uma senhora chamada Evanilza. Ela disse que do Bolsa Família, que ela economizava, ela mudou de uma casa de taipo e ela e o marido dela construíram a casa de tijolo. Não é uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. É uma casa no terreno que eles tinham de taipo e com a economia do Bolsa Família, eles conseguiram comprar tijolo e construir a casa. E além disso, ela colocou os filhos, né, e a filha dela na escola. Então ela disse que isso foi fenomenal. E para homenagear, né, o líder que conseguiu melhorar a vida dela e da família dela, ela colocou o nome do filho dela de Luiz Inácio Lula da Silva Cunha. E você acredita que quando ela foi registrar o menino no cartório, o dono do cartório não aceitou que incluísse o nome Lula. Ela precisou entrar na justiça e depois de 2 anos do menino registrado é que foi reconhecido o direito de ser incluído, né, o sobrenome Lula. E agora, de fato, o garoto se chama Luiz Inácio Lula da Silva Cunha, né? Então é uma homenagem justa, né, a esse líder que querem, né, as elites querem retirar o direito dele de concorrer à presidência. O que se quer, o que o povo brasileiro deseja, é que quem decida sobre quem deve governar ou não o país é o povo, não tem que ser a toga, não tem que ser 3 ou 4 pessoas do judiciário, é o povo brasileiro. E em todas as pesquisas o Lula está em primeiro lugar. Então é preciso deixar que o povo use da sua soberania para escolher quem deve governar o país e quem deve, de fato, né, atender melhor os interesses da nossa população. É por isso que a gente está aí na rua, protestar contra ameaças, né, possíveis ameaças, de tentar caçar o direito de se candidatar do ex-presidente. Mas nós esperamos que a justiça cumpra o que está na lei.
E o que é que está na lei? Que sem provas ninguém deve ser condenado. Se condenar alguém sem prova é um crime. E aí o tapetão nós não aceitamos. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson, Elivaldo. Doutor Marcelino Fonteles, a pergunta que faço é, uma vez condenado, se for condenado em segunda instância, a lei diz que o ex-presidente fica impedido de se candidatar. O Partido dos Trabalhadores vai apresentar o nome de Lula apesar dessa situação jurídica? Claro, o que nós estamos confiando é no povo brasileiro. Essas manifestações que ocorreram na maioria das cidades do Brasil, só aqui no Piauí foram mais de 150 comitês criados. O povo está acordando, está reagindo, né? E o povo está entendendo como é que um triplex que diz que é do Lula, falsamente, que caluniou dizendo que é do Lula, ele está no nome da empresa OAS. E como é que a empresa OAS hipotecou, junto à Caixa Econômica, esse triplex? Como é que ela hipotecaria um imóvel se fosse do Lula? E, além disso, a juíza Luciana Torres, né, de Oliveira, em Brasília, confiscou esse triplex para um credor da construtora OAS. Então, está mostrando que aí existe uma maracutaia, né, de alguns operadores do direito que estão armando contra o ex-presidente Lula, mas que está claro perante a opinião pública, né, que pelo menos esse triplex, esse apartamento não pertence ao Lula. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Então é o povo que vai garantir a justiça. Quando os operadores da justiça são um instrumento da injustiça, cria uma armadilha contra as lideranças do povo, quem é que tem então que afirmar a justiça? É o próprio povo. E é confiando no povo que o nome do Lula será mantido para disputar as eleições e ser o futuro presidente do Brasil. Muito obrigado pelas informações. Conversamos com Marcelino Fonteles, que é coordenador da Frente Piauí Popular. E o ato começa às 3h30 da tarde, com concentração na Praça da Liberdade, no centro de Teresina. De lá, a partir de 5 horas, tem discursos com o governador, deputados, prefeitos e vereadores de vários partidos, de vários municípios. Também terá a presença de representantes da Frente Brasil Popular, Central Única dos Trabalhadores, Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí, além da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e diversos sindicatos. Dessa concentração, eles saem pela Avenida Frei Serafim até o cruzamento da Avenida Coelho de Resende. Joelson. Muito obrigado, Marcelo Fontinelli. Muito obrigado pelas informações. Elivaldo Barbosa, nitidamente essa decisão ela não é fatal. Se tiver divergência dentro da turma, recursos, embargos infringentes. Se houver consenso, unanimidade, embargos declaratórios. E por aí vai muito recurso ainda dentro da mesma instância para ser realizado. Ou seja, apesar da importância do julgamento desse recurso, até para muitos partidos e políticos, Joelson é um balizador, ou será um balizador de estratégias, ou estaduais ou mesmo até nacionais. É um fato importante para o país o resultado, o desfecho dessa ação. Muito embora ele não repercuta diretamente na decisão do PT seguir com a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já declarou, inclusive, aí oficialmente, que deve lançar agora, essa semana, inclusive, no calor dessas manifestações e, naturalmente, registrar. E pelo entendimento de muitos juristas, isso não vai trazer nenhum embaraço, até mesmo se for anunciada a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula em relação à ação já julgada pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância da Justiça Federal do Paraná. Eu vou a Brasília, vou falar com o Délio Rocha, que tem acompanhado também toda essa movimentação na capital federal. Délio Rocha, nunca um julgamento movimentou tanto, e é porque nós estamos falando de um julgamento em segunda instância. O Brasil, quanto esse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Délio, boa tarde. Boa tarde, Joelson Jordani, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. Olha, Joelson, esse caso do ex-presidente Lula, ele vai continuar movimentando o país, porque o desfecho não deve acontecer agora no dia de 24, independente do resultado, se a condenação do ex-presidente for confirmada ou não, esse caso vai continuar rendendo muito. E o que a gente pode dizer, Joelson, independente do que vai acontecer no dia 24, é que o resultado, o que os juízes defenderem lá nesse julgamento do dia 24, isso vai repercutir não só na candidatura do ex-presidente Lula, não só no Partido dos Trabalhadores, mas em todos os outros partidos que vão estar, então, acompanhando ansiosamente para ver o que vai dar qual vai ser o desfecho disso tudo. Entre as várias possibilidades, Joelson, existe até uma que é o ex-presidente Lula ser candidato, ser eleito, mas não
não assumir a presidência da República. O fato é que vai parar em Brasília, não tenho a menor dúvida, vai parar onde você está, Délio Rocha, ou no TSE, ou no STF. Essa questão não vai parar agora, no STJ não vai parar agora essa questão do ex-presidente Lula. Pois não, Délio, você ia completar? Não, só dizer que a questão criminal ela deve até ser resolvida antes, mas o TSE deve esperar ainda a decisão da Justiça Criminal para depois tomar a sua própria decisão. Não é no paralelo, né? Quer dizer, uma justiça termina funcionando separadamente e a decisão do TSE deve ser tomada depois de sacramentada a decisão na Justiça Comum, Joelson. Dia 24 de janeiro, agora, quarta-feira, portanto, esse julgamento do ex-presidente Lula. Agora, Délio Rocha, falando ainda em questões judiciais que envolvem o executivo do Cristiane Brasil, como é que está a situação da ministra, que quase virou ministra, agora é ex-ministra, quase toma posse no sábado, enfim, essa confusão que envolve o nome de Cristiane Brasil e o Ministério do Trabalho? Olha, Joelson, uns 5 minutos antes de eu entrar ao vivo aqui no ar, eu consultei o site do STF para ver se não houve nenhuma mudança. Então, pelo menos há uns 10 minutos a situação era que a posse da ministra continua, então, suspensa. A ministra Carmen Lúcia, ela deu um prazo de 48 horas para que as duas partes se manifestem e ela também pediu para que a Procuradoria-Geral da República, ela tome posição neste caso. O governo federal, por sua vez, já disse que quer manter a indicação de Cristiane Brasil, vai esperar então esse prazo de 24 horas para saber qual vai ser a decisão final de Carmen Lúcia, mas a tendência é que essa decisão de impedir a posse de Cristiane Brasil seja mantida. Aí vai restar ao governo federal, Joelson, recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal, deixando a decisão, portanto, só para fevereiro, quando os ministros vão voltar do recesso parlamentar. E aí já entra naquele calendário ali próximo da reforma da Previdência, o que pode ser muito ruim para o governo, Joelson. Pois é, Elivaldo Barbosa, está desgastante para o governo entrar nessa guerra para tentar empurrar Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Né? É verdade, ela é do PTB, é um partido importante para a base do presidente Michel Temer, muito fiel, mais fiel inclusive do que o próprio MDB, que é o partido ao qual o presidente é filiado, conforme até comentei hoje pela manhã no Notícia da Manhã. Agora, é esperar agora as últimas consequências. O governo não arreda pé da indicação de Cristiane Brasil, é indicada do presidente do partido em nível nacional. Agora, que tem desgastado, não tenha dúvida. É o segundo caso, em que o caso até mais desgastante do que o do ex-presidente Lula na época da presidente Dilma, né? Que teve também uma posse suspensa por ordem judicial lá no Ministério da Secretaria da Casa Civil. Agora acontece com o Cristiane Brasil, ou seja, o governo insistindo numa tecla administrativa e política também, e do outro lado o judiciário criando aí essas barreiras, essas dificuldades que tem aí emperrado a posse de Cristiane Brasil. Agora, Délio, você tem uma pesquisa aí que tem números que me deixaram surpresos, bastante surpresos. 5 brasileiros acumulam uma riqueza que corresponde à riqueza de metade dos brasileiros mais pobres. Difícil de entrar na nossa mente uma diferença tão grande entre brasileiros do que diz respeito à renda. Délio Rocha. Joel, esses números foram apresentados ontem, né, por uma ONG britânica que trabalha com essa questão econômica. Agora, isso acontece, Joel, no momento em que o presidente Michel Temer está embarcando para a Suíça, onde ele vai participar pela primeira vez do Fórum Mundial Econômico na cidade de Davos. O presidente está indo para esse evento exatamente para vender uma boa imagem do Brasil, para tentar atrair os investidores estrangeiros para cá. Só que quando ele chegar na Suíça vai ter que responder já a perguntas sobre essa pesquisa, né, que é muito ruim para a imagem do Brasil, porque mostra um imenso abismo separando ricos e pobres. E eu queria até destacar alguns números dessa pesquisa, viu, Joelson? Olha, o número de bilionários no Brasil em 2016 formava um grupo de 31 pessoas. No ano passado, o número de bilionários pulou para 43 pessoas. O patrimônio atual dos bilionários do país soma 545 bilhões de dólares.
O grupo com 1% dos mais ricos detém 44% da riqueza nacional. Já os 50% mais pobres têm apenas 2% da riqueza nacional. E o que é assim, mais preocupante, Joelson, é que essa pesquisa mostra que em 2016, os 50% mais pobres do país detinham uma parcela de 2,7% da riqueza nacional. E no ano passado, esse percentual caiu para apenas 2%. Quer dizer, a desigualdade aumentou ainda mais. E outro número que eu queria destacar é que o assalariado, aquela pessoa que ganha um salário mínimo, Joelson, precisa trabalhar 228 anos para conseguir acumular riqueza que os mais ricos conseguem em apenas um ano. Quer dizer, eu vou ter que trabalhar muito, viu, Joelson? Espero viver aí mais uns 200 anos para ver se meu patrimônio cresce bem muito. É com você, Joelson. Délio, se você trabalhar nesse ritmo durante 228 anos. Impressionante. Délio, torço para que você chegue lá. Torço para que você chegue lá antes dos 228 anos. Obrigado, viu, Délio Rocha?